Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Este tem que ser para as Amsterdãs. Querido leitor, mais uma vez, muito obrigada por escolher um dos meus livros. Este talvez seja o meu favorito entre os que já escrevi, e fico muito feliz que enfim esteja no mundo. Antes de mergulhar, quero que você saiba que esta obra explora alguns tipos de fetiche consensuais e negociados, em particular, relacionados à dominação e submissão. Se decidir ler, espero que goste da experiência. Com amor, Ali. Prólogo. Tudo começa quando Penélope Ross se debruça sobre a mesa de madeira do restaurante, levanta o dedo indicador e faz a seguinte declaração: 10º círculo do inferno. Você encontra o amor da sua vida, mas o sexo é totalmente meh. Na frente da equipe inteira de saltos ornamentais de Stanford, às 11h15 da manhã, durante o brunch de comemoração do meu aniversário de 21 anos. Há 4 segundos, estávamos tendo uma daquelas conversas bem desnecessárias sobre nossos problemas intestinais, e a mudança brusca de assunto chega a ser desconcertante. Eu estava aproveitando meu recém-adquirido direito legal de tomar bebida alcoólica, mas nenhuma quantidade de álcool é capaz de me impedir de soltar um. O que? Não foi um dos meus momentos mais diplomáticos. Por sorte, minha incredulidade foi abafada pelas reações do resto do time, Bray cuspindo a bebida, Bella tendo um sobressalto escandalizado e Vitória fazendo seu comentário cético. Mas o Blomkvist não é o amor da sua vida? Com certeza. Pen assente. Dou um gole generoso na minha mimosa, chegando a ficar com a boca cheia. O gosto é bem pior do que o de suco de laranja puro, mas a onda que dá é muito bem-vinda. Pen, querida. Bray limpa respingos de espresso martini dos óculos usando a barra da camisa da irmã, Bella, que não protesta. Coisa de gêmeas, acho. Quantos drinks você tomou? Pergunta Bray. Tipo, metade daquela jarra. Ah, talvez a gente devesse. Mas a mimosa entra e a verdade sai. Pen se debruça um pouco mais. Faz um gesto com a mão e baixa a voz. Estou confiando em vocês, meninas. Estou me abrindo. Estamos tendo um momento. Vitória suspira. Pen, eu te amo. Vou estar sempre do seu lado. Iria até os confins de Mordor contigo e toda essa merda. Mas não estamos tendo um momento. Por quê? Porque você está inventando coisas. Por quê? Porque Blomkvist sabe trepar. Eu me recosto na cadeira em um estado de semi-confusão e me forço a pensar em Lucas Blomkvist, uma atividade rara para mim. As pessoas acham que sou fascinada por tudo que envolve piscina, mas isso não é verdade. Os únicos esportes que considero remotamente interessantes são os saltos ornamentais e os saltos no chão, ou, como as pessoas normais chamam, ginástica artística. O resto está fora do meu radar. Tem sempre muita coisa rolando nos esportes aquáticos. Não consigo acompanhar nem os times de polo de Stanford, que dirá os de natação. Ainda assim, Blomkvist é um cara difícil de ignorar. Talvez por causa do caminhão de medalhas, dos recordes mundiais. Além disso, se a capitã do meu time é parte integrante de um casal de atletas fenomenais, cabe a mim conhecer a outra metade. E Pen e Blomkvist já namoram há séculos. Que eu saiba, foram prometidos um ao outro desde o nascimento para consolidar as relações diplomáticas entre Estados Unidos e Suécia. Fecho os olhos para trazer à superfície minhas parcas memórias a respeito dele. Sunga preta. Tatuagens. Cabelo castanho curto e repicado. Uma envergadura acima da média. Aquele físico majestoso e meio improvável que todo nadador de elite tem. Vitória tem razão. Podemos apostar com segurança que sim, Blomkvist sabe trepar. Eu não disse que ele não sabe. Ele é ótimo. Só não é. Pen faz uma careta, algo tão atípico para sua personalidade confiante de sempre que até me tira do torpor causado pela mimosa. Acontece que Pen é incrível. Inspiradora. O tipo de pessoa que sabe instintivamente como deixar os outros à vontade. Ela te lembra de beber água. Oferece o elástico no pulso quando seu cabelo começa a colar nos lábios. Lembra seu aniversário. Eu poderia fazer aulas de desenvolvimento pessoal até os 50 anos e deixar uma equipe de analistas de dados me reprogramar, e ainda assim jamais teria 1/3 do charme de Pen, porque carisma como o dela vem diretamente da base de cromossomos. E agora ela está roendo as unhas, como se tivesse acabado de descobrir o que é ansiedade social. Não estou gostando nada disso. Só não é o que eu quero.
E para ser sincera, vice-versa, acrescenta ela, num murmúrio. E o que você quer? Ainda bem que a Vitória perguntou, porque eu não tenho coragem. Ela é a pessoa extrovertida e sem filtro de que todo time precisa. Ai meu Deus! Eu só quero, sabe, às vezes, bem bufa. De repente fico tensa. Se Blomqvist estiver forçando você a... Não. Meu Deus, não. Ela balança a cabeça, mas eu não devo parecer muito convencida porque ela continua. Não. Ele nunca faria isso. Todo mundo já abandonou a conversa. As gêmeas estão discutindo para decidir de quem é cada drink. Vitória está acenando para o garçom. Luke não é assim. É só que... Como é que se fala para um cara que você precisa de algo diferente? Por que ela está perguntando para mim? Por acaso está escrito na minha testa já pedi para levar uns tapas? Para ser sincera, já pedi mesmo. Os escandinavos não têm a mente super aberta? Talvez? Eles sem dúvida têm mente aberta quando o assunto é... Ela para de falar, porque um pequeno grupo de garçons desafinados aparece cantando parabéns, e muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. Eu assopro a única vela meio mal posicionada em cima do bolo. Elas me entregam o presente do time, um kit de elásticos extensores. Fico emocionada por um momento ao perceber que alguém cronicamente introvertida como eu encontrou pessoas tão legais. Vitória se levanta para ir ao banheiro. Pen recebe uma ligação da tia. Bray pergunta que aulas vou fazer no próximo trimestre. É muita coisa em pouco tempo. Acabamos nunca voltando ao assunto da vida sexual misteriosamente imperfeita de Penélope Rose e Lucas Blomqvist, e é melhor assim. Qualquer que seja o problema entre eles, deve ser algo trivial. Ela não gosta da marca de camisinha que ele usa. Ele se recusa a dormir de conchinha. Os dois ficam cansados depois do treino e discutem sobre quem vai ficar por cima. Não é da minha conta, então deixo o assunto deslizar da minha mente feito uma enguia. Até algumas semanas depois, quando tudo muda. Capítulo 1. A coisa que eu mais temia ao começar o terceiro ano de faculdade acontece numa quarta-feira de manhã, algumas semanas antes do início do trimestre. Está marcada no meu calendário do Google no horário de 10 às 11, uma única palavra que pesa muito mais do que a soma de suas letras. Terapia. Isso é meio atípico, diz Sam em nosso primeiro encontro, sem qualquer julgamento ou curiosidade em seu tom de voz. Ela parece ter dominado a ciência da neutralidade em todos os aspectos da vida. O terninho bege, o aperto de mão nem muito fraco nem muito forte. Um visual elegante e jovial de alguém que pode ter entre 40 e 70 anos. Está muito cedo na nossa relação para eu já querer ser ela? Sempre pensei que o departamento de esportes de Stanford tivesse a própria equipe de psicólogos esportivos. E tem, respondo, passando os olhos pelas paredes do consultório. Tem mais diplomas do que fotos pessoais, 4-0. Talvez Sam e eu já sejamos a mesma pessoa. Eles são ótimos. Me consultei com eles nos últimos meses, mas dou de ombros, torcendo para que fique claro que a culpa por não ter dado certo foi minha. Eu tive algumas questões, uns anos atrás, que não têm a ver com os saltos. Na época, a terapia cognitivo-comportamental funcionou bem para mim. Conversei com meu treinador e, já que é a sua especialidade, decidi tentar os serviços de atendimento psicológico. Abro um sorriso como se tivesse plena confiança nesse plano. Quem me dera. Entendi. E no passado, quando você fez terapia cognitivo-comportamental, quais eram as questões? Nada relacionado ao esporte. Era coisa de família. Minha relação com meu pai. Mas isso tudo já está resolvido. Eu me dou conta de que falei um pouquinho rápido demais, e fico esperando que Sam conteste a óbvia mentira mal contada, mas ela só me observa e me analisa, o rosto fechado. Muita atenção direcionada a mim de uma vez só. Estremeço na cadeira sentindo a dor perpétua em meus músculos. A dor não me acalma, exatamente, mas estou aqui para ser consertada e não confortada. Entendi, diz ela por fim. Abençoada seja a TCC e sua abordagem direta ao ponto. Você faz essa coisa que te prejudica. Vou te ensinar a não fazer isso. Seu plano de saúde vai me pagar e cada um segue feliz em seu caminho. Traga o seu trauma. Os lencinhos são por minha conta. E só para confirmar, Scarlett, você quer estar aqui? Eu faço que sim enfaticamente. Posso não estar ansiosa para passar pela agonia que é expor as partes mais vulneráveis da minha alma, mas também não sou nenhuma detetive clichê de uma série dos anos 1980 que se recusa a fazer terapia. Terapia é um privilégio. Tenho sorte de poder fazer. E mais do que isso, eu preciso dela. Preciso admitir que não sei muita coisa sobre saltos ornamentais, comenta Sam.
parece requerer um tipo bem complexo de disciplina. É verdade. Muitos esportes de competição demandam um equilíbrio delicado entre a força física e a mental, mas os saltos treinaram por muito tempo para se tornarem o mais perturbador de todos. Será que você pode me explicar? Claro, eu pigarreio e olho para minha calça e minha camisa de compressão. Preto e vermelho. Stanford Natação e Saltos, tema árvore. A pessoa que faz o design dos nossos uniformes claramente quer que nossa identidade seja reduzida ao desempenho atlético. Nunca esqueça, você é a sua pontuação. Pulamos de coisas, mergulhamos em piscinas, fazemos umas acrobacias no meio do caminho. Era para ser uma piada, mas Sam não é muito propensa a risadas. Imagino que haja mais coisa, muitas regras. Mas não quero entediá-la nem ser uma paciente difícil. Eu sou atleta da divisão e da Associação Atlética Universitária Nacional. Participo de competições em 2 modalidades. Uma é no trampolim, aquela tábua de fibra de vidro que balança. Faço um movimento para cima e para baixo com a mão estendida, que fica a 3 metros de altura, do tamanho de um avestruz. Lembro a voz do meu primeiro treinador falando. E qual é a outra? A plataforma. Essa fica a 10 metros de altura, 2 girafas, e não balança, é estática, ela sente. A pontuação funciona como na ginástica artística? E quantos saltos você faz por competição? Depende. E não é exatamente quantos. Eu contraio os lábios. Ela espera, mas se mantém atenta. É o grupo. O grupo? O tipo de salto, digamos. E são quantos grupos? 6 no total. Eu mexo, inquieta, no meu rabo de cavalo. Frente, costas, pontapé, parafuso, equilíbrio. Entendi. E no seu e-mail, você disse que está se recuperando de uma lesão, certo? Terapia é um privilégio. Mas eu não gosto. Correto. Quando foi isso? Há uns 15 meses. No fim do primeiro ano. Cerro os punhos debaixo das coxas e espero que ela peça os detalhes sangrentos. Pronta para recitar minha lista. Sam, no entanto, me poupa. Você disse que são 6 grupos de saltos? Isso. Fico surpresa com a mudança de assunto e baixa a guarda. Um erro de proporções catastróficas. E essa sua lesão, Scarlett, tem alguma coisa a ver com o fato de que só listou 5? Capítulo 2. Você fez merda, diz Marion durante a primeira semana de aulas. E tudo que consigo pensar para além do desespero zunindo em meus ouvidos é que eu merecia um pouco mais de consideração da minha colega de quarto. Eu a ajudei a limpar manchas de sangue de incontáveis malhas de luta greco-romana. Será que não mereço nem um pouco de compaixão? Ou no mínimo uma bronca mais discreta? Eu sou um quarto alemã. Contexto. Minha mãe nasceu lá. Eu devia ser boa nisso. Sua mãe morreu quando você tinha 2 anos, Vande. Sua madrasta, que foi quem te criou, é de um fim de mundo qualquer no Mississippi. Pesado. Mas justo. Minha composição genética. É irrelevante e não te credencia a tirar nota boa o suficiente para passar em alemão, diz ela, com o desdém de quem já cresceu bilingue. Não lembro exatamente qual é a parte do cérebro que controla a habilidade de aprender novas línguas, mas a dela certamente está girando a todo vapor. Uma excelente fonte de energia renovável, pronta para abastecer um pequeno país europeu. Enquanto isso, eu não sou boa nessas coisas, reclamo. E por que eu deveria ser? É ridículo que faculdades de medicina exijam conhecimento de língua estrangeira, não é não? E se você decidir se juntar aos Médicos Sem Fronteiras e sua chance de salvar a vida de alguém dependa de saber se bisturi é masculino ou feminino? Coça a cabeça. Dá scalpel? Pronto, o paciente morreu. Marion balança a cabeça. Você fez merda, amiga. Uma merda influenciada pelo conselho do meu orientador acadêmico. Pegue as matérias de pré-medicina primeiro, disse ele. Você vai precisar desses conhecimentos para passar no teste de admissão da faculdade de medicina, acrescentou. É a melhor escolha, concluiu ele. E eu acreditei. Porque tudo que eu queria era estar em pleno controle dessa merda toda. Porque sou uma estudante atleta e minha agenda é uma mistura de torre de Jenga e tutorial de Shibari. Espontaneidade? Só se for previamente combinada. Fiz um planejamento para os 15 anos seguintes no dia em que me formei no ensino médio e sempre tive a intenção de segui-lo. No mínimo um título na liga universitária, faculdade de medicina, ortopedia, noivado e casamento, felicidade compulsória. Claro, eu estraguei esse plano quando enfiei uma sequência de químicas e biologias no primeiro e no segundo ano, sem pensar que as aulas de ciências nunca foram o meu fraco. Cheguei ao 3º ano e minha nota média tremeu na base. Psicologia é perturbadoramente vago. O dativo alemão me assombra nos meus pesadelos mais sangrentos. Nas aulas de redação em inglês,
Querem que eu construa argumentos convincentes a respeito de assuntos absolutamente etéreos e abstratos, tipo poesia, ética no controle de pragas, tempo limite dos mandatos de governantes, se as pessoas existem quando não conseguimos vê-las. Acho mais fácil quando as bolinhas caem dentro das cestas corretas. Preto e branco, certo e errado, carbônico e inorgânico. Este ano, tudo é um grande cinza, e as bolinhas estão jogadas no chão, com uma poça de óleo de língua alemã se alastrando por baixo. Eu costumava ser uma estudante que só tirava 10, costumava ter controle das coisas. Viver em busca da excelência. A esta altura do campeonato, só estou tentando evitar fracassos retumbantes. Não seria maravilhoso se eu parasse de decepcionar as pessoas ao meu redor o tempo inteiro? Muda para outra língua. Sugere Marion, como se eu já não tivesse considerado todas as rotas de fuga possíveis. Não dá. É como as telhas de um telhado. Todas estão sobrepostas a alguma outra coisa, tipo os exercícios matinais, o treino da tarde, e qualquer outra dos milhões de atividades para as quais Stanford me recrutou. E este devia ser o ano em que eu ia atingir o meu potencial atlético máximo. Se eu ainda tiver algum, pelo menos. Se é que algum dia tive. Definitivamente parecia que eu tinha quando estava na escola, lá no fim do mundo, no Missouri, mas já desisti de corrigir Marion. Meia dúzia de técnicos universitários se engalfinhou para me atrair para suas faculdades porque eu era uma ex-atleta olímpica mirim, membro do time nacional, medalhista de campeonato mundial mirim, topo da lista de recrutamento. Todos os técnicos que tive desde os 6 anos me colocavam para cima. Você é excelente nisso, Vande. Vai ter grandes conquistas, Vande. Uma jovem saltadora promissora, Vande. E eu me deixei levar, feliz como um pássaro, até a faculdade, quando finalmente coloquei os pés do chão. Na verdade, mal fiquei de pé. Meu cérebro deve ter resolvido me dar uma colher de chá, porque eu não tenho qualquer memória dos 30 segundos que mudaram a minha vida. Sortuda como sou, a coisa toda foi gravada e está disponível para qualquer um assistir, porque aconteceu na final dos saltos ornamentais da Liga Universitária Nacional. Tem até comentários. E aí está Scarlett Vandermeer, da Universidade de Stanford, medalha de bronze na Olimpíada Mirim. Sem dúvida a maior novidade desta temporada, e com chances de bater um novo recorde na plataforma. Quer dizer, antes desse salto. Pois é, ela tentou um salto com duplo e meio mortal revirado em posição carpada que tinha conseguido fazer perfeitamente durante a qualificação nesta manhã. Ela até conseguiu notas na casa dos 8 e 9. Mas desta vez alguma coisa deu muito errado desde a saída. São sempre aqueles em que você mais confia. Sem dúvida foi um salto falho, vai levar nota 0 dos jurados. Mas ela também entrou na água no ângulo errado, então vamos torcer para que não tenha se machucado. No que meu corpo respondeu, dane-se a sua torcida. É engraçado de um jeito absolutamente sem graça. Eu me lembro claramente da raiva, da água, de mim mesma, do meu próprio corpo, mas não tenho qualquer memória da dor. No vídeo, a garota que sai mancando da piscina é uma sósia que roubou meu corpo. A longa trança caindo por cima do maiô vermelho pertence a uma impostora. As covinhas quando ela força os lábios para dar um sorriso? Um mistério. E por que é que aquele pequeno vão entre os dentes da frente se parece exatamente com o meu? A câmera segue implacavelmente atrás daquele caminhar meio tonto, mesmo quando o treinador cima e seus assistentes correm para ajudar. Vande, você está bem? A resposta é ininteligível, mas o treinador adora contar a história de como a garota respondeu. Estou, mas vou precisar de um advil antes do próximo salto. No fim das contas, ela tinha razão. Ia mesmo precisar de um advil antes do próximo salto. E de cirurgias. E reabilitação. O resultado? Concussão, tímpano perfurado, pescoço torcido, lesão labral no ombro esquerdo, contusão pulmonar, torção de pulso, torção de tornozelo. Algo pesado e viscoso se aloja em meu peito toda vez que assisto a esse vídeo e imagino pelo que ela deve ter passado, até me lembrar que aquela garota sou eu. Todo cara com quem dei match nos aplicativos de relacionamento me perguntou: salto é basicamente a mesma coisa que natação, não é? Mas assim como boxe, hóquei no gelo e lacrosse, os saltos ornamentais são um esporte de contato. Cada vez que entramos na água, o impacto vai direto em nossos ossos, músculos e órgãos internos. Chupa, NFL. Você precisa se preparar para a possibilidade de nunca mais poder saltar, disse Barb antes da cirurgia. É difícil considerar as palavras da sua madrasta um disparate pessimista quando a dita madrasta é uma cirurgiã ortopedista brilhante. Só queremos que você recupere totalmente os movimentos do ombro. Eu sei, respondi, e chorei feito um bebê.
primeiro no ombro dela e depois sozinha na cama. Mas Barb foi super precavida, e eu tive sorte. No fim das contas, foi possível me recuperar. Fiquei no banco durante o segundo ano. Descansei. Tomei meus remédios. Fiquei firme na dieta anti-inflamatória. Foquei em fisioterapia, alongamentos e reabilitação, tão zelosa quanto uma freira fazendo suas orações noturnas. Visualizei meus saltos, lidei com as minhas dores, fui assim mesmo para o treino e fiquei assistindo ao resto do time, com o cheiro de cloro grudado em meu nariz. O azul brilhante da piscina a poucos metros de distância e ainda assim, tão longe. E aí 2 meses atrás, fui liberada para treinar. E tem sido, bom, estou fazendo terapia por um motivo. Acho que tenho uma ideia para resolver seus problemas com língua estrangeira. Olho desconfiada para Marion. Mas ainda assim me inclino para frente, todo ouvidos, olhos e esperança. Vai me dizer para mergulhar em ácido, é isso? Só me escuta, latim 2. Eu me levanto. Vou embora. Pensa só como vai ser útil quando os médicos sem fronteiras te enviarem para Roma Antiga. Bato a porta e saio 40 minutos mais cedo para o treino. Tudo para evitar matar a minha colega de quarto. Fomos colocadas juntas durante o primeiro ano, e apesar da grosseria impassível de Marion e da minha inabilidade de substituir os rolos de papel higiênico, de alguma forma nós não conseguimos mais viver separadas. No ano passado fomos morar juntas, voluntariamente, num apartamento fora do campus e acabamos de renovar, voluntariamente, o contrato de aluguel, nos condenando a mais 24 meses na companhia uma da outra. A verdade é que nossa convivência é simples e requer pouco esforço emocional. E para alguém como eu, uma perfeccionista controladora que só pensa em metas e gosta de exceder expectativas, encontrar alguém como Marion é um presente. Não exatamente um bom presente, mas eu aceito. O centro aquático Avery é a melhor instalação onde já treinei. Fica ao ar livre, tem 4 piscinas e uma torre de saltos, e é lá que treinam todas as equipes de esportes aquáticos de Stanford. Hoje, o vestiário feminino está mergulhado num agradável silêncio. É um raro momento intermediário. Os nadadores já foram treinar, os saltadores ainda não chegaram. Os jogadores de polo aquático foram recentemente expulsos para outro prédio, e muitos derramaram lágrimas de gratidão. Visto o maiô, coloco uma camiseta e um short por cima. Ajusto o alarme, me sento no banco de madeira desconfortável e contemplo minhas escolhas de vida. Exatamente 10 minutos depois, o celular vibra, e eu me levanto sem ter alcançado nenhuma paz interior ou iluminação. Estou a caminho da lavanderia para buscar uma toalha quando ouço uma voz familiar. Não funciona, diz Penélope. Ela está parada a alguns metros no corredor, mas não me vê. Não mesmo, continua ela, a voz embargada. Eu reconheço esse tom daquela competição em Utah, quando ela errou um salto carpado para a frente, entrou de barriga na água como se fosse um esquilo voador e caiu da primeira para a 9ª posição. Não para nós. A resposta vem numa voz mais baixa e mais grave, menos angustiada. Lucas Blomqvist está parado diante de Pen, sem camisa, braços cruzados, óculos de natação pendurados no pescoço e a touca pendendo entre os dedos. Deve ter acabado de sair do treino, porque ainda está pingando. A testa levemente franzida é difícil de interpretar, pode ser um olhar carrancudo ou apenas sua expressão sueca de sempre. Não consigo ouvir o que ele diz, mas não importa porque Pen o interrompe. Não tem motivo para isso, se. Mais uma resposta num tom de voz grave e baixo. Dou alguns passos para trás. Não tenho nada a ver com essa conversa. Não preciso tanto de uma toalha. É melhor assim. Pen chega mais perto dele. Você sabe que é. Blomqvist respira fundo, seus ombros molhados se contraindo, fazendo-o parecer ainda mais alto. Percebo a tensão em seu maxilar, a virada repentina da cabeça, os músculos retesados em seu braço. Perigoso. Ameaçador. Assustador. É isso que ele é. Ao lado dele, Pen parece tão pequena e atordoada que meu cérebro vira uma chave. Não me importo que a conversa não seja da minha conta. Eu me aproximo, lançando um olhar fulminante a Blomqvist. Meus dedos tremem, então cerro os punhos junto ao corpo e embora provavelmente ele seja 4 vezes mais forte do que eu e Pen juntas, embora seja uma péssima ideia, eu pergunto, Pen, está tudo bem? Capítulo 3. Minha voz faz eco no piso de ladrilhos. Pen e Lucas se viram para mim, igualmente surpresos. Engulo em seco e me forço a perguntar de novo. Precisa de alguma coisa, Pen? Vandy? Não sabia que você estava. Pen franze as sobrancelhas, parecendo confusa. Então provavelmente percebe minha expressão desconfiada na direção de Lucas, porque arregala os olhos e abre a boca. Ai meu Deus, eu... Ah não. Não, ele não estava.
Estávamos só. Ela solta uma risada rouca e se vira para o namorado para compartilhar aquele mal-entendido engraçado. Mas Lucas continua com o olhar fixo em mim. Está tudo bem, Scarlett, diz ele. Não estou muito inclinada a acreditar, mas ele não me parece na defensiva, chateado, nem mesmo com raiva por eu claramente ter pensado que ele estava ameaçando Pen. Além disso, tudo indica que ele sabe meu primeiro nome. Embora toda a comunidade esportiva me chame de Vandy desde que eu tinha 6 anos. Fascinante. Não queria interromper. Digo, nada arrependida. Talvez situações como essa me deixem muito à flor da pele. Tudo bem, um monte de situações me deixa muito à flor da pele, mas tenho meus motivos, e prefiro pagar de idiota e errar por excesso de cuidado do que, seja lá qual for a outra opção, só estava conferindo-se. Eu sei, diz Lucas baixinho, aqueles olhos azuis ainda fixos em mim. Obrigado por cuidar da Pen. O tom casual e elogioso em sua voz me deixa confusa por um segundo. Quando me recupero, ele já está dando um aperto carinhoso no ombro de Pen e passando por mim. Acompanho com os olhos o movimento dos músculos de suas costas até ele virar a esquina, os cabelinhos secando em sua nuca, o delineado em tinta preta que contorna seu ombro esquerdo e serpenteia ao longo do braço. A tatuagem fecha seu braço todo, mas não entendo muito bem o que são. Árvores, talvez? Merda, diz Pen. Olho de volta para ela. Pen está esfregando o rosto. Eu sem dúvidas exagerei. Desculpa. Não estava querendo me intrometer. Não é você, Vandy. Seus olhos verdes estão marejados, prestes a transbordar. Eu estava totalmente disposta a ser o escudo de Pen, caso necessário, mas fazê-la parar de chorar? Duvido que eu seja capaz disso. Você, quer que eu chame a Vitória? As duas estão no último ano e ela é a melhor amiga de Pen na equipe. Não que haja muita escolha, as gêmeas estão sempre grudadas, e eu não estive muito presente ultimamente. Ou peço para o Lucas voltar. Me chamar para quê? Vitória aparece. Óculos de aviador, dentro do prédio. Um smoothie roxo. O mullet cacheado e castanho que deveria ser uma aberração, mas que fica espetacular nela. Já te falei, não vou ser cúmplice no assassinato de mais nenhuma aranha. Ei, o que? Tudo acontece tão rápido. Pen cai no choro. Vitória tem um sobressalto escandalizado. As vozes do time de polo aquático preenchem o corredor. Antes que eu possa fugir do que está acontecendo ali, nós três nos escondemos numa sala de equipamentos. A porta se fecha com um estalo atrás de Vitória. O que foi que aconteceu? Ela olha para Pen com preocupação e para mim com ódio. E de repente sinto uma leve pena de Lucas. Talvez as pessoas não devessem lançar olhares fulminantes indiscriminadamente assim, afinal de contas. Tive uma briga com o Luke. Pen seca a bochecha com as costas da mão. Ai, amiga. Brigaram por quê? Pergunta Vitória. Vou deixar vocês conversarem, murmuro, e estendo a mão para a maçaneta. Pen segura a minha mão. Não, fica aqui. Não quero que você pense que o Luke seria capaz de... Ela funga. Eu me remexo e penso com saudades no vestiário, numa banheira de hidromassagem, numa fábrica de bonecas de porcelana bizarras, em qualquer lugar, menos aqui e agora, de me tratar com violência ou crueldade. Ele é a melhor pessoa que eu já. É só porque estamos no processo de... Ai, meu Deus! Isso é sobre o negócio do término? Pergunta Vitória, de um jeito muitíssimo menos gentil. Não é da minha conta. Não é da minha conta. Não é da minha conta mesmo, mas Pen assente com lágrimas nos olhos. Escuta. Vitória respira fundo, como se elas já tivessem discutido o assunto. Amiga, meu bem, eu entendo, você e Lucas estão juntos desde, sei lá, os 12 anos. 15, perderam a virgindade juntos, e agora você está imaginando como será que é um pau que não foi circuncidado. Uma fungada. Na verdade, na Suécia a maioria das pessoas não. Informação demais. A questão é, que porra você está fazendo? Sempre achei a franqueza de Vitória deliciosa, mas isso me parece um pouco pesado demais. E Pen deve concordar, porque o choro se transforma numa cara fechada. Era para você ficar do meu lado. Eu estou do seu lado, afirma Vitória. E como alguém que está do seu lado e está solteira há 2 anos, tendo que sair para conhecer gente, eu te digo, você não quer perder aquele homem. Tem muito babaca por aí e Lucas é um cara gostoso, inteligente e decente que abaixa a tampa do vaso e nunca teve sífilis. Isso é muito mais raro do que você pensa. Mas eu não estou feliz, e ele também não está tendo o que ele quer nesse relacionamento. Pen, pelo amor de Deus. Se ele já falou que está tudo bem não fazer aquelas coisas, ele só está resignado. Assim como eu. Se ficarmos juntos, vamos nos casar, comprar uma casa no subúrbio, ter 2,5 filhos bilíngues que eu não vou compreender, e sempre vamos ficar pensando no que perdemos.
Eu não vou saber o que é ter sido jovem e livre, e ele vai ficar amargurado por ter desistido daqueles malditos fetiches de bater nas pessoas, amarrar e mandar elas fazerem coisas. Fico paralisada. Eu realmente não devia estar aqui, mas não posso sair porque meus pés pesam 1 tonelada e cada gota de sangue do meu corpo está sendo direcionada para minhas bochechas. Eu entendo. Vitória está exasperada. Mas você precisa decidir. Alguém bate à porta. Todas nos sobressaltamos. Oi? Tem alguém aí? Vitória grita. Tem, só um segundo. Deixei minha bolsa de equipamentos aí dentro. Então se vocês puderem transferir a orgia para o chuveiro. Vitória revira os olhos, mas abre a porta. Passamos pela garota dos equipamentos Vitória com uma expressão desafiadora, Pen ainda secando as lágrimas, e eu, evitando contato visual. A conversa poderia ter sido retomada, mas as gêmeas vêm em nossa direção. Onde vocês estavam, meninas? Pergunta Bella. Eu entro em pânico, mas Vitória improvisa uma história sobre uma toalha perdida, porque para ela, mentir não requer de 2 a 3 dias úteis de preparação cuidadosa, e todas nós vamos nos aquecer como uma grande família feliz. Ainda estou corada, consciente das batidas do meu coração, as engrenagens girando na minha cabeça. Tudo que consigo pensar é, Pen sempre foi tão legal comigo. Depois da minha 3ª cirurgia, quando Barbie já não conseguia tirar mais de 1 semana de folga sem seu campo da medicina colapsar, Pen apareceu todos os dias para me visitar. Para garantir que aquela sua colega de quarto má não está fazendo cintos com o seu couro, dissera ela com uma piscadinha, mas na verdade ela é só uma pessoa naturalmente atenciosa mesmo. E teve aquela vez em que ela se sentou do meu lado depois da minha primeira competição universitária para me lembrar de que espirrar um pouco de água no mergulho não fazia de mim uma saltadora ruim, que às vezes a gente fica com muita coisa na cabeça, e ela já tinha passado por isso também. Aquela sensação caótica de quando você pensa demais e a plataforma começa a parecer uma corda bamba e transforma seu corpo num narrador não confiável. Aquele momento em que o foco vira pânico e em que o salto já está condenado a fracassar de modo irreversível mesmo antes de começar. Aquilo foi muito importante para mim naquele outono do 1º ano. Tudo era novo e muito grande, mas Penélope Ross, medalhista mundial e pan-americana, campeã da liga universitária, segurou a minha mão e disse que sentia o mesmo que eu. Penso nisso durante o Pilates, no treinamento fora da água e enquanto subo os degraus infinitos da torre de saltos. Penso nisso ao alongar cada um dos meus músculos, tomando cuidado especial com meu estúpido ombro sensível, aquele que os médicos insistem que está curado. Mas nos meus pesadelos se quebra em pedacinhos como uma taça de champanhe pelo menos 2 vezes por semana. Quando o treino acaba, já tomei uma decisão. E enquanto o restante do time conversa lá longe, no vestiário, eu me aproximo dela, tomo coragem e pergunto: será que podemos tomar um café depois? Só eu e você. Capítulo 4. Achei que ia ser difícil falar em voz alta, principalmente porque nunca fiz isso antes, pelo menos não para alguém que não estivesse intimamente envolvido na questão. Mas as palavras fluem, tão suavemente quanto um salto perfeito. Sem soluçar, sem gaguejar, apenas uma entrada direta e perfeita na água. Imagina um painel de 7 jurados sorridentes, levantando as placas com notas 10 idênticas. Nota máxima, senhorita Vandermeer. Esse relato do seu histórico sexual foi executado impecavelmente. Agora pode ir para o chuveiro. Não vou mentir, estou me sentindo bem orgulhosa. Infelizmente, Pen não está muito impressionada. Você gosta disso? Ela parece atonita e se vira para olhar ao redor, no Copa Café. As aulas começaram esta semana e o campus está lotado. Alças de mochilas em ombros bronzeados, garrafas de água cheias de adesivos e uma nova leva de calouros que chega em 2 versões, os invencíveis e os apavorados. Eu comecei na primeira opção, mas a mudança para a segunda foi rápida. Pen apoia os cotovelos na mesinha de madeira, satisfeita com o nível de privacidade que temos ali. Você gosta das coisas que o Luke gosta? Bom, não posso ter certeza, mas você falou. Existem muitas facetas dentro do universo dos fetiches e do BDSM. Certo, eu nunca tinha conversado com Lucas antes de hoje. Não tenho a menor ideia do que ele gosta. Será que eu te conto? Eu? Não, isso não é. Pigarreio. Começando a me arrepender um pouquinho. Isso não vem ao caso, nessa conversa. Você não precisa explicar nada do que vocês, mas eu estava presente contra minha vontade, quando você e Vitória comentaram a situação, e ela não me pareceu muito, solidária, eufemismo dos grandes. Continua, por favor. Eu só queria oferecer uma ajuda, como alguém que tem experiência nisso. E isso seria um relacionamento no qual apenas uma das pessoas tem interesse em fetiche.
Tentar descobrir algo que os dois possam aproveitar e consentir, explico. Se for isso que você quer, claro, acrescento com um sorrisinho. Ela se recosta na cadeira para me examinar, e sei o que está vendo. Cabelo escuro molhado, olhos escuros desconfiados, histórico sexual inesperado. Eu nunca parei para refletir muito sobre o que me excita. Se Pen quisesse me colocar numa lâmina para microscópio e me rotular como uma aberração sexual, eu não ia nem me abalar. Ainda assim, é legal ver mais curiosidade do que julgamento quando ela sente. Lucas gosta de ficar no controle. É disso que você gosta também ou? Balanço a cabeça. O contrário, na verdade. Pen enrola uma mecha ruiva no dedo. A cor do cabelo de Pen foi a primeira coisa que reparei nela, ainda na época do circuito de competições. Como ela era linda e generosa também. Nas competições, entre um salto e outro, os atletas em geral evitam olhar uns para os outros. Mas Pen não. Ela sempre tinha um sorriso gentil. Nunca era arrogante, embora fosse a melhor dentro da nossa categoria de idade por muitos pontos. A porta-bandeira da Olimpíada Mirim. Saltava com o cabelo rosa, depois azul. Pulseirinhas da amizade feitas pelos fãs. Desenhos nas unhas. Eu a achava incrível. Nunca vou deixar de me sentir pelo menos um pouquinho intimidada por ela. Como foi que você descobriu? Pergunta Pen. Como eu descobri? Que gostava disso. Um cara muito parecido com o professor assistente babaca do Dr. Rodrigues, que me tirou um ponto da prova final de Química Orgânica porque escrevi a data errada, passa ali perto. Aposto que ele ia adorar ouvir a conversa. De alguma forma eu sempre soube. Quer dizer, eu não saía comprando máscaras de couro na internet quando estava no ensino fundamental, mas quando comecei a me interessar por sexo, eu sempre tive fantasias, ideias, dou de ombros e não acrescento que eu sentia que era aquilo. Ainda sinto que é aquilo, entendi. Pen assente, pensativa. E como foi que você acabou colocando isso em prática mesmo? Eu e meu namorado do ensino médio ficamos juntos por 3 anos. Eu pulo a parte em que éramos vizinhos, depois viramos melhores amigos, e aí nos apaixonamos. Eu confiava nele e foi uma conversa fácil, tão fácil quanto todo o resto com Josh. Todo o resto, menos aquela ligação no primeiro ano da faculdade. O tom de voz deprimido dele ao explicar, não é só por causa dela. Para falar a verdade, a distância pesa muito. E talvez nossas personalidades sejam muito diferentes para essa relação durar? Essa conversa, sim, foi difícil. Eu contei a ele que tinha interesse nisso. E ele, tinha interesse também? Eu formulo a frase com cuidado, não nas mesmas coisas. É por isso que acho que minha experiência pode ajudar você e Lucas, porque Lucas Blomqvist gosta de fetiche. Lucas, medalhista de ouro olímpico, queridinho do mundo da natação, tesouro escandinavo, detentor de recordes Blomqvist. Que mundo é esse? E como foi que você abordou a situação? Eu disse a ele o que eu achava excitante. Josh fez o mesmo. Então nós comparamos nossos gostos e vimos o que tinham em comum. O diagrama de Venn que resultou daí não incluía muita coisa, mas ainda assim, isso é tão 50 tons, Vande, não é? Nossos olhares se encontram, e compartilhamos um sorrisinho diante da improbabilidade de tudo isso. Pen parece bem mais à vontade. Você consegue me explicar por que gosta de deixar outra pessoa assumir o controle? Será que eu consigo? São muitas coisas juntas. A facilidade que é pré-negociar uma interação social. Ter instruções específicas, pelo menos em um aspecto da vida. Silenciar o caos sem fim que é meu cérebro. A satisfação de fazer alguma coisa certa, de ouvir alguém dizer que acertei. Me desconectar do resto do mundo e só seguir o fluxo. E sim, não sei muito bem porque minha cabeça funciona assim. Mas dor e prazer sempre se misturaram um pouco para mim, e é muito gostoso quando alguém em quem confio belisca meus mamilos. Às vezes, é simples assim. Para mim tem a ver com liberdade e falo, ela dá uma risadinha. A liberdade de ter alguém te dizendo o que fazer, eu sei que parece contraintuitivo, mas eu sempre penso demais nas coisas. Fico tentando desesperadamente não errar e acabo tendo um ataque de pânico. Estou ocupando espaço demais? Entediando você? Decepcionando você? Será que você preferia estar em outro lugar com outra pessoa? Sou esmagada pelo fardo de ficar me perguntando se estou fazendo certo. Fazendo o que certo? Dou uma risada. Nem sei direito. Sexo, mas também, de modo mais geral, sei lá, me comportar como um ser humano. Dou de ombros porque o problema é esse, não é? Não existe um jeito certo ou errado de existir. A vida real não vem com manual de instruções. Felizmente o sexo pode vir. Meu tipo de sexo. Se alguém com quem me sinto segura estiver me orientando, você gosta de ter uma estrutura. Essa é uma boa maneira de descrever. Sorriu.
Não posso falar pelo Lucas ou pelas pessoas do lado mais dominante da coisa. A palavra oscila entre nós de um jeito bizarro. A verdade é que também não me sinto totalmente confortável com os termos do BDSM. Como em qualquer outra comunidade, tenho muitas dúvidas se realmente possuo as características necessárias para fazer parte dela. Certos rótulos precisam ser conquistados, e parece que sempre me falta alguma coisa, mas obviamente eles também veem vantagens daquele lado, completo. Obviamente. E você e seu namorado ainda estão juntos? O olhar dela fica mais direto. Tenho a impressão de que sei tão pouco sobre você. Que coincidência, eu também sei bem pouco sobre mim. Nós terminamos. E o cara com quem você está saindo agora? Não estou saindo com ninguém, quero dizer. Mas não é por causa do que você curte, né? Não exatamente. Pelo menos, não só por isso. Gosto de dizer a mim mesma e a quem pergunta, Barbie, na maioria das vezes, que estou muito ocupada e focada na minha carreira para namorar. Mas minha fase celibatária está rolando há tanto tempo que já não sei mais se é voluntária, e prefiro nem comentar que depois do que aconteceu com meu pai, às vezes pode ser bem desconfortável conviver com homens. Acho que eu não deveria perguntar desse jeito, mas não faço ideia de que palavras usar, então só vou. Seu ex te machucava? Durante o sexo, quero dizer, eu faço que sim, às vezes respondo. Um pouco. E tudo bem por você? Com certeza. Tudo era pré-combinado. Sempre conferíamos um com o outro se estava tudo bem e também tínhamos uma palavra de segurança. Meu Deus, é muito 50 tons. Alguma vez você já se sentiu, o quê? Como se estivesse jogando 70 anos de feminismo no lixo. Ela faz uma careta de culpa diante do questionamento, mas não é nada que eu nunca tenha me perguntado. Para mim, escolher ser sexualmente submissa não tem nada a ver com igualdade de gênero. E não é como se eu estivesse abrindo mão dos meus direitos. Josh sempre parava quando eu pedia e o contrário também. Dou de ombros outra vez. Eu entendo que discutir essas coisas faz a gente se sentir muito vulnerável. Você, Lucas também. Além do mais, pessoas que gostam de fetiche costumam ter essa má reputação, como se fossemos pessoas agressivas, predadoras. Sei que você não é, diz ela às pressas, as mãos abertas. Não sou puritana, juro. Não acho que Lucas seja um pervertido ou perturbado por querer essas coisas. Meu alívio é genuíno. Que bom. O problema é mais que eu não gosto disso. E você está inteiramente no seu direito. Coço a nuca, onde esqueci de passar hidratante antes do salto. Olá, alergia a cloro, minha velha amiga. E se você disse ao Lucas que não está interessada em explorar essa dinâmica sexual, e ele continua insistindo, isso é um sinal de alerta imenso que, essa é a questão, diz Penny. Ele não está insistindo. Nós tentamos. Porque era óbvio que ele queria. Então sugeri que a gente fizesse. Ela pega seu copo intocado de latte gelado, mas não bebe. É só que eu odeio ser mandada. Pedir permissão. Já tenho os comentários incessantes do treinador Cima sobre as minhas técnicas de saltos unindo no meu ouvido. Não quero ouvir você está fazendo isso ou aquilo muito bem, enquanto estamos transando. Ela revira os olhos. Uma palhaçada condescendente. Sem querer ofender. De tudo que já ouvi até hoje, essa talvez seja a declaração com a qual eu menos consigo me identificar. Não me ofende. Você já disse a ele que não curtiu? Já. E ele parou na hora. Nunca mais tocou no assunto. Mas ele ainda quer. Eu sei que quer. Essa conversa está fazendo uma curva, saindo de introdução ao fetiche e virando mais uma coluna de conselhos sexuais de revista. Talvez esteja ficando além das minhas capacidades. Então ele tomou a decisão consciente de colocar a relação de vocês e o seu bem-estar à frente das preferências sexuais dele, o que é louvável. É burrice. A palavra sai como um sibilo frustrado. Ela chega mais perto, os olhos mais uma vez num tom de verde reluzente. Eu o amo. De verdade. Mas, Pen engole em seco e se impertiga. Eu quero viver outras coisas também. Quero ir numa festa e flertar livremente. Quero levar uma cantada sem sentir que estou traindo alguém. Quero me divertir. Ela respira fundo. Quero transar com outras pessoas. Ver como é. Tudo isso me parece tão divertido quanto raspar o sovaco com um abridor de latas. Mas Pen não sou eu. Pen é extrovertida e engraçada. Pen sabe equilibrar o trabalho e a vida pessoal. Pen sabe o que fazer e quando fazer. Todo mundo gosta da Pen. E como Lucas se sente a respeito disso? Está com raiva? Ciúmes? Ela revira os olhos. Lucas é confiante demais para sentir essas coisas. Não tenho nem ideia de como é isso. E você? Você ficaria com ciúme se ele transasse com outras pessoas? Acho que não. Lucas e eu temos uma história. Nós nos amamos.
Para dizer a verdade, mesmo se a gente terminar, acho que vamos nos reencontrar no futuro. Acho que somos feitos um para o outro. Onde é que essa galera arranja esse poço sem fim de autoconfiança? Fica num pote no fim do arco-íris? Feitos um para o outro, a não ser pelo sexo me? Pergunto. Não é. O sexo é bom. Pela primeira vez nessa conversa bastante constrangedora, Pen fica com o rosto corado. Luke é muito focado. A questão é mais. O celular dela vibra e balança a mesa inteira. Pen para no meio da frase e olha para o aparelho, distraída. Depois olha de novo, dessa vez com atenção. Merda. Tudo certo? Meu grupo de estudos de comércio exterior. Esqueci que a gente ia se encontrar. Ela se levanta e arruma as coisas com pressa. Engole o latte gelado com uma rapidez digna de quebra de recorde e joga o copo na lata de lixo. Desculpa. Sei que é a maior grosseria. Passei 20 minutos despejando meus problemas em você e não tem problema nenhum. Vai lá fazer suas coisas. Está bem. Merda, tenho que ir correndo até a casa da Jack. A voz dela vai sumindo conforme ela sai do café. E fico ali sozinha, contemplando a pura bizarrice que foi aquela tarde, a pura idiotice de me colocar naquela situação, e a pura impenetrabilidade da relação entre Penélope Ross e Lucas Blomkvist. E então Pen volta e para do meu lado. Ei, Vandy, olho para cima. Esqueceu alguma coisa? Só queria dizer. Ela abre um sorriso enorme, que me faz perceber o quanto os sorrisos anteriores foram tímidos. Obrigada por tirar um tempo para conversar comigo. Por ser bacana e não me julgar. Estou feliz que você esteja curada e de volta ao time. Eu mal consigo assentir e ela já está correndo de novo. E fico ali imaginando se alguém antes na vida já tinha usado a palavra bacana para se referir a mim.